Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui hoje para resolver essa prova. Foi uma prova para disciplina de matemática financeira do CEDERJ, para os alunos do curso de licenciatura em matemática, e foi aplicada nesse semestre. Eu fiz essa disciplina, tive uma certa dificuldade no início, até procurei professores particulares e tudo mais, vi que não era muito fácil, e acabei estudando por minha conta e me apaixonando pela disciplina. Então, estou fazendo esse conteúdo aqui porque pode ser que ajude alguém. Se você é aluno do CEDERJ ou é aluno de outro curso ou de outra graduação que talvez trabalhe com matemática financeira de uma forma semelhante a essa aqui. Então, a primeira questão é a seguinte: Lúcia comprou um exaustor pagando 190 2 meses após a compra e 210 3 meses após a compra. Se os juros são de 16% sobre o saldo devedor, qual o preço à vista? Então, é o seguinte, primeiro a gente vai captar as informações. Aqui está dizendo que em 2 meses ela pagou uma prestação de 190, 2 meses após a compra. 3 meses após essa mesma compra, ela pagou 210. Então, eu vou fazer aqui uma linhazinha do tempo para poder ilustrar. Usa muito em matemática financeira essa questão da linha do tempo. Olha, aqui saiu o que a gente chama de VP, valor presente, VA, valor atual, principal, P de principal, ou capital, o custo da mercadoria. Então, aqui é o preço que seria se ela tivesse pago à vista. Só que, olha só, passou um mês, ela não pagou nada nesse mês 1. Quando passaram-se 2 meses, ela pagou 190 de parcela. Então, aqui, um mês após a compra, 2 meses. E aqui, 3 meses após a compra, ela pagou 210. Então, aqui, 3. E assim ela quitou a mercadoria que ela comprou. A gente quer saber se ela tivesse pago à vista, quanto ela teria pago. Então, o que que acontece, gente? Na financeira, a gente estabelece a seguinte coisa: um valor para o dinheiro no tempo, né? O valor que o meu dinheiro tem hoje, a mesma quantidade, a mesma quantia em dinheiro, não é o mesmo no futuro e nem no passado, porque o dinheiro ele desvaloriza, existe inflação e uma série de coisas. Então, o que que a gente faz? A gente pega esses valores que ela pagou e volta com eles para o VP, que é o valor presente. Quando a gente tem um dinheiro e a gente aplica e incide um juro em cima, o que que a gente faz? A gente se lembra da fórmula de juro composto, que é o seguinte: montante do juro composto é o capital que multiplica uma taxa elevado a tempo, que aqui para a gente chama de N. Às vezes, quando a gente vê no ensino médio, a gente chama de T, né? E aqui só tem essa diferença que a gente chama de N. E a gente tem aqui um tempo em meses e outro tempo em meses. O que que a gente vai fazer? Quando a gente vai para frente, a gente multiplica. Quando a gente volta para trás, então, a gente divide. Então, quando eu estou falando de coisas que eu paguei depois de um tempo da minha compra, eu vou fazer que o montante vai ser igual ao capital dividido por uma taxa elevada ao tempo que eu quero. Isso quer dizer que o valor presente seria dado pela soma disso aqui, calculado voltando ao dia da compra dela, que seria o valor presente, mais isso aqui voltando ao valor presente. Então, eu vou ter o seguinte: o capital, 190 da primeira parcela, dividido por um mais a taxa, elevado a tempo. Que tempo é esse? Eu estou falando de mês, então 2 elevado a 2. Mais 210, também dividido por um mais taxa, só que elevado ao tempo 3. Ah, a minha taxa considerada é 16% ao mês. Eu vou considerar aqui que é ao mês, né? Tá? Quando ela paga, é sobre o saldo que ela está devendo ainda. Então, toda vez que ela pagar, vai incidir um juro de 16% sobre aquilo que ela ainda deve. Isso quer dizer, gente, que é juro composto, tá? Só é juro simples em financeiras se falar, se disser. Trabalhe com juros simples, tá? Quando não cita, a gente vai
no mercado é praticado juro composto, tá bom? Então, essa daqui é a fórmula que a gente está respeitando, que a gente está utilizando. Então, 16% vai ser igual a 0,16, né, gente? Que por cento eu preciso andar duas casas para a esquerda. Então, eu vou fazer aqui que o valor presente vai ser igual a 190 dividido por 1,16, porque é 1 mais 0,16 ao quadrado, mais 210 sobre 1,16, agora elevado ao cubo. Eu fiz essas minhas continhas aqui na calculadora científica, tá, gente? Para financeira, a gente não faz tudo no braço, porque realmente é bem trabalhoso. Então, pelo menos no CDR, a gente pode usar a calculadora para a gente poder calcular isso aqui. O importante é a gente conhecer as fórmulas e saber interpretar as questões. O cálculo, a calculadora faz, né? Então, a gente ficou aqui com... Quando eu fiz essa conta aqui do 190 dividido por 1,16, me deu 141,20, sempre um pouco aproximado, né? Para duas casas depois da vírgula, que é o que a gente usa na moeda. Mais 134,54. Com isso, eu descobri que se ela tivesse pago à vista a mercadoria que ela comprou, ela ia pagar 275,74 centavos em reais. Tudo bem? Agora vamos para a questão 2. Gente, praticamente essa prova toda, se você tiver só essa ideia aí do que é juro composto, da fórmula de juro composto que a gente aprende aí no ensino médio mesmo, como eu falei, a gente vai poder resolver essa prova aqui com tranquilidade, tá bom? Achei bem tranquilo nesse sentido. Então, agora a gente tem aí, ó, determine o montante de um principal agora é um valor presente, né, como eu falei para vocês. Então, é um valor presente de R$ 9.980, que ficou lá 11 meses e 23 dias, rendendo um juro de 3% ao mês. Então, I igual 3% ao mês. Só que eu quero calcular isso de duas formas, pela convenção exponencial e pela convenção linear. Eu vou colocar aqui o tempo, que a gente chama de N, como eu falei para vocês, 11 meses e 23 dias. Qual a diferença, gente, de convenção exponencial e convenção linear? Na convenção exponencial, eu vou ter um expoente que vai ser o tempo total, 11 meses e 23 dias. Só que isso passado para mês, porque a minha taxa é mensal. Na hora da convenção linear, eu explico a vocês qual é a diferença. Então, vamos fazer aqui considerando a convenção exponencial. Na minha convenção exponencial, eu vou ter um tempo que é 11 meses mais 23 trintaavos do mês, porque eu vou ter 23 dias em 30. Fazendo aqui, isso aqui vai me dar 353,30 meses. Então, eu vou considerar lá o meu juro, o meu capital, multiplicado por um juro, com o tempo que vai ser 353 sobre 30. E agora, gente, olha só, esse aqui é o valor presente. Ele ficou lá rendendo esse juro, vamos dizer assim. É como se fosse um capital que a pessoa aplicou, depois ela vai ter o montante. Então, agora é multiplicação de novo, tá? Então, eu vou ter que isso daqui vai ficar N é igual a 1 mais I, não, ao capital, que multiplica 1 mais I elevado ao tempo de novo, que é N, tá? Então, eu vou ter um montante pela convenção exponencial, que vai ser o seguinte, o capital ou o VP, ou o valor presente, né? Poderia ter colocado ali N igual a VP, que é o valor presente, que é R$ 9.980, que a pessoa supostamente aplicou num tipo de rendimento. E aí, multiplicado por 1 mais, qual é a taxa? 3%. Não pode esquecer, tá, gente? 0,03, porque andou 3 casas para a esquerda. Então, 1,03 elevado a um tempo que é 253 dividido por 30. Essa conta, gente, é meio chata de fazer na calculadora, tá? Vai ter que usar a função lá, quando a gente naquela calculadora mais comum da Cássio, que é a que eu uso, tá? Se vocês quiserem, depois vocês pesquisem aí. Eu aprendi isso em vídeo, como que faz para a gente pegar um número e elevar a uma fração.
tá bom? Aí eu obtive aqui o resultado que é o seguinte: 9.980, só para vocês conferirem aí, multiplicado. Quando eu peguei 1,03 e elevei a essa fração, eu obtive o número 1,41, 59, 611, 71. Gente, é muito número, mas vocês podem aproximar aí. Se aproximar muito, eu acho complicado. Acho que vocês deviam usar, tipo, 6 casas, né? Para poder fazer um valor mais aproximado possível, mais fiel possível da resposta no gabarito da prova, tá? E aí, quando eu fiz isso aqui, me deu 14.131,29. Esse é o montante que a pessoa vai obter na convenção exponencial, ou seja, o expoente é o tempo todo. Eu somei. Se eu tenho mês mais dias, eu pego dias e coloco sobre 30. Por quê? Porque um mês tem 30 dias. Agora, pela convenção linear, o que que eu vou fazer? Eu vou respeitar o tempo que eu tenho. Então, eu vou fazer o montante vai ser capital, ou valor presente, que multiplica 1 mais i, elevado a esse n, que primeiro é 11, mais 23 dias. 11 meses mais 23 dias. Depois eu vou fazer mais o capital vezes 1 mais i elevado a n. Esse n aqui vai continuar sendo 11. Por quê? Porque é o capital novo que eu tenho. Multiplicado, agora, gente, esses dias aqui, ó, linear, eu vou fazer como se fosse por dias. Se a minha taxa ela é ao mês, eu vou pegar ela, 3%, dividir por um mês e multiplicar pelo número de dias. Então, e por que que eu estou pegando esse C vezes 1 mais I elevado a N, que era 11? Porque esse juro de dias vai incidir sobre o que ficou. É como se fosse feito em partes aqui, tá? Primeiro incide o tempo em meses, incidiu. E depois vai incidir o restante dos dias. Então, eu tenho que supor que modificar essa taxa aqui para dias. Então, eu vou fazer assim, vezes, de novo, eu vou pegar a taxa, vou dividir por 30 e vou multiplicar pelo número de dias, que é 23. Então, essa é a diferença de como a gente calcula aí pela convenção exponencial e convenção linear. Eu guardei assim, bom, se a convenção é exponencial, o meu expoente vai ser o tempo total, que eu vou ter que passar para meses, que é igual à taxa. O outro já vai ser diferente. Primeiro incide tudo em mês e depois incide dias. E se eu não tenho a taxa por dias, eu vou pegar essa taxa de 0,03, vou dividir por 30 e vou multiplicar pelo número de dias. Então, eu vou ficar com o seguinte montante nessa situação 2. Eu chamei aqui de montante ME exponencial, aqui o montante linear. Vai ser igual ao capital, 9.980, que multiplica. Ai, vou tirar esse parênteses que eu não acho que é necessário mais. Que multiplica 1,03 elevado a 11, mais esse mesmo valor, vou botar aqui embaixo que está meio apertado, 9.980 vezes 1,03 elevado a 11, que multiplica 0,03 por 30 vezes 23, vocês vão ver que vai dar. Ah, eu não coloquei esse número separado, eu já coloquei os valores aqui. 0,03 dividido por 30 vezes 23. Então, o que que eu fiz, gente? Eu calculei isso aqui, ó. Eu peguei lá na calculadora e coloquei 1,03 vezes 11, multipliquei por 9.980, tá? E depois eu multipliquei pelo final aqui, sendo que eu tenho uma soma, tá? Que eu tenho que botar o valor somado. Esse valor, 9.980 vezes 1,03 elevado a 11, me deu 13.814,65 já aproximando. Mas, quando eu peguei esse valor aqui, 13.814,65, e multipliquei por 0,03 dividido por 30 vezes 23, me deu um valor que foi 317,74. Somando, eu vou ver que o montante linear vai ser igual a 14.000, um pouquinho mais alto, 132,75.
e 39. Mas pouca coisa. Dá bem equiparado com o montante calculado pela conversão exponencial. Tá bom? Passando para a terceira, a gente tem a seguinte situação. Natan recebeu uma oferta de investimento a juros de 1,9% ao mês. Calculando quanto ele obteria em um ano, ele considerou que esse investimento não era atraente, era pouco atraente. Porque o que ele queria mesmo era obter o mesmo valor, o mesmo montante, o mesmo rendimento total em apenas 6 meses, em metade do tempo. Então, qual é a taxa mínima mensal que vai atrair ele? Qual seria essa taxa para que ele obtivesse o mesmo montante, ao invés de ser em um ano, em 6 meses, em metade do tempo? Bom, a gente vai fazer as duas situações de montante e depois o que que a gente vai fazer? Vai igualar. Sendo que a situação 2, eu vou colocar aqui primeiro, colher as informações. 1,9% ao mês é a taxa. E para o montante 1, eu tenho um tempo 1 que é igual a 12 meses. Porque eu vou considerar 12 meses porque a taxa é mês, tá? Então, é o montante da situação 1 esse. Vai ser o capital dele, que eu não sei qual é, multiplicado por 1 mais i, elevado a 12. E que taxa é essa? Essa é a taxa 1,9, porque eu quero saber qual seria a outra taxa, tá? Então, é a taxa do montante 2, considerando a mesma coisa em 6 meses. Isso, eu vou fazer aqui, montante 2, capital, 1 mais IN, que eu vou colocar que é uma taxa nova. Uma taxa nova. É a taxa atrativa. Só que isso aqui seria elevado a 6, porque ele quer ter esse mesmo rendimento em 6 meses. Ele quer que passe de 12 meses para um N mais atrativo de 6 meses, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar, né? Porque ele quer ter o mesmo montante, só que num tempo que é a metade do tempo original, né, desse investimento. Então, eu vou dizer que M1 igual M2. Assim, eu vou achar essa nova taxa aqui, porque o resto todo eu tenho numérico, né? Então, o montante 1 vai ser um capital que multiplica 1 mais 1,9, gente, vai dar 0,019 de taxa, tá? Então, 1 mais isso vai ficar 1,019 elevado a 12 meses, a um ano. Isso tem que ser igual ao mesmo capital que ele vai aplicar, elevado a 1. Não, elevado não, multiplicado por 1 mais a taxa nova, que é a taxa que eu quero. Isso agora elevado a 6. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu posso aqui, ó, independente de qual seja o capital, né? Eu encontro essa taxa. Então, eu vou fazer que esse daqui está na frente, porque isso aqui é o que eu quero obter, tá, gente? 1 mais taxa nova elevado a 6 é igual a 1,019 elevado a 12. Eu não vou, inicialmente eu ia resolver essa potência, gente, mas depois eu achei mais fácil fazer assim, ó. Não sei se vocês vão concordar também. Resolvi fazer assim: 1 mais taxa nova é igual a raiz sexta de 1,019 elevado a 12. Quando eu tenho raiz, eu posso retirar o radicando daqui, elevado a uma potência. Que potência é essa? É uma potência fracionária. Isso aqui vai ser meu numerador, isso aqui vai ser meu denominador. Eu achei mais fácil fazer assim. Mas aí o cálculo aqui para frente, você faz da forma que você achar melhor, tá? 1,019 elevado a 12 dividido por 6. Então, 1 mais IN, a taxa nova, vai ser igual a 1,019 ao quadrado. Olha como que facilita esse cálculo, né? Achei bem mais tranquilo fazer assim. Então, a taxa nova, a taxa atrativa, que eu devia ter botado um ar de atrativo, né? Que é o que está perguntando ali. Vai ser igual. Quando eu fizer esse cálculo aí, gente, eu vou obter 1,0383661 menos 1. 1,0383661 menos 1, isso mesmo. Então, eu vou descobrir que a minha taxa nova, ou atrativa, vai ser
0,038361, né? Porque eu estou tirando um aqui. Logo, transformando isso para porcentagem, eu preciso andar duas casas para frente. Então, eu vou obter que a taxa nova, a gente sempre coloca, pode colocar que é isso daí, é sempre aproximado, né? Porque a calculadora ela não me dá todas as casas decimais que a conta tem. Nem tem como, eu acho. Porque são casas decimais infinitas. Então, aqui eu vou ter 3,8361%. 3,8361%. Depois eu vou tentar colocar aqui um link da nuvem da prova, do gabarito, tá, gente? Para vocês darem uma olhadinha, se for do interesse. A quarta questão é bem interessante aqui, que a gente só precisa ter mesmo um conceito de física, né, que é o conceito de velocidade. De onde que vem o cálculo da velocidade? Isso aí é importante ter em mente. Quando eu estou falando de, aumentando a velocidade em 40%, de quanto diminui o meu tempo de viagem? Então, se a velocidade aumenta 40%, ela fica multiplicada por quanto? Fica V que multiplica 1,4 ou 1,40, tá, gente? Porque quando uma coisa aumenta 40%, ela vai ficar igual a 100% que já era, mais 40% dela. Isso vai dar 140%, que vai ser igual a multiplicar por 1,4 ou 1,40, tá? E eu quero saber o tempo de viagem, de quanto que vai diminuir, de quantos por cento. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que saber qual é a... Como que a gente calcula a velocidade em função do tempo? Velocidade vai ser igual a um espaço pelo tempo transcorrido na viagem. Como eu quero relacionar velocidade e tempo, eu fiz assim, eu coloquei um ΔS. Isso aqui vai ser fixo, concordo? Porque isso aqui é a distância que eu tenho, né? Para o mesmo lugar. Para ir para o mesmo lugar, se eu aumentar em 40% a velocidade, quanto que o tempo diminui? Isso aqui tem que ser considerado o mesmo, né? Porque se eu trocar o espaço da viagem, não vai mais fazer sentido, tá? Então, para eu viajar a mesma distância, eu vou ter aqui uma velocidade vezes um tempo transcorrido. Olha o que que eu fiz aqui agora. Eu peguei o V e multipliquei por 1,4, porque aumentou 40%. Concordam comigo que para isso aqui, ser respeitado, eu vou ter que também dividir aqui por 1,4, né? Então, o que que vai acontecer com o tempo? O tempo vai ficar dividido por 1,4. Se eu vou dividir o tempo por 1,4, o que que vai acontecer com o meu tempo? ΔT dividido. Vamos colocar isso aqui em fração, eu acho que fica mais fácil para visualizar. Então, eu vou ficar com um ΔT. Se eu tenho divisão de fração, repete a primeira, que é o ΔT sobre 1, troca, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 10 sobre 14. Quando a gente faz 10 sobre 14 aí na calculadora, gente, a gente vai encontrar um valor que é aproximadamente 0,71, 714285 714. De novo eu falo, gente, não precisa colocar tanta casa decimal assim, tá? Mas procura colocar pelo menos algumas. Senão a sua conta não dá tão fiel, tá? 714285 714. Daí eu vou ver que eu vou ficar. Aí o que que acontece aqui, gente? Se eu estou multiplicando isso aqui por 0,71, é porque eu tinha um ΔT que era 1, e eu agora estou retirando essa, essa taxa aqui, porque diminuiu. A mesma forma que eu falei para vocês, quando eu somo, quando eu multiplico, quando a taxa aumenta, é 100% mais o aumento. Quando eu diminuo, é 100% menos o que diminuiu. Imagina que essa daqui é a taxa pela qual está multiplicada o tempo. Então, o tempo ficou multiplicado por uma taxa que é igual a 71,42%.
Então, é a mesma coisa que 100% menos 71,42. Concorda? Então, o 100% eu relaciono, eu expresso como um inteiro. Então, é 1 menos 0,714, 285, 714 de novo. E aí eu vou obter o seguinte valor, que vai ser 0,285714, 2. Eu gosto de colocar vários números assim, que dá para gente. Sei lá, eu acho mais seguro. Eu gosto. Eu coloco vários números assim, até na minha prova mesmo, tá? Mas aí fica a critério de vocês, quantas casas vocês escolherem. Aí aqui, ó, essa daqui é a taxa que eu estou procurando, porque é a taxa quanto fica multiplicada o tempo novo, né? O tempo, quando a velocidade reduz 40%. O que que acontece com o tempo? Fica multiplicado pela taxa de 0,2857, blá, 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 blá. Ou seja, isso quer dizer que o meu ΔT reduziu 28,57%. É aproximado, né, gente? Como eu já falei para vocês, os cálculos que a gente faz aqui são aproximados, tá bom? Vamos agora para 5. Questão 5 é a seguinte: a pessoa tem uma grana lá, ela dividiu em 3 partes, e cada parte ela aplicou de uma forma. Ela pegou 30% desse capital e aplicou com um juro de 18% ao ano. Pegou 45% e aplicou com 11% ao ano. O restante ela aplicou com 16%. Então, na verdade, o que que ela fez? Ela pegou 30% do capital e aplicou a 18%. Ela pegou também 45% do capital e aplicou a 11%. O restante aqui, ó, 7,5, fica 25, né? Para fechar 100% do capital. Esse aqui, ela aplicou a 16% ao ano, que isso também vai fazer diferença, tá, gente? Então, se ela aplicou 30% a 18%, ela aplicou, na verdade, ela multiplicou esse 30% a uma taxa de 1,18, porque aqui é 0,18, e como eu falei para vocês, quando eu multiplico por uma taxa, tem que ser 1 mais i elevado a tempo, lembra? E aqui o tempo para a gente é 1, né? Porque é ano. Então, foi ao ano. Taxa média, o que que eu vou ter que saber, gente? Eu vou ter que fazer tudo isso aqui e imaginar se ela tivesse feito isso uma vez só, tá? Então, aqui, ó, 0,11 e aqui 0,16. Ela fez isso em partes, mas e se ela tivesse feito com o dinheiro todo? Era isso que está perguntando. É uma coisa equivalente, né? Ela pegar cada parte do capital dela dessa forma aqui e aplicar dessa forma, significa ela pegar tudo e aplicar por quantos por cento ao mês? Ao ano, perdão, né? Porque aqui é a taxa anual. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 partes, tá? Para ter no final quanto que ela teve de montante total. O montante um foi 30% vezes 1,18, tá? Mas ela pegou 45% e aplicou a 1,11. Mas ela pegou os outros 25% e aplicou um mais i, que deu 1,16, elevado ao tempo, que era um ano. E aí eu vou ficar aqui com, ó, 30%, 0,3 vezes 1,18, mais 0,45 vezes 1,11, mais 0,25 vezes 1,16. E isso aqui vai me dar 3 valores que são os seguintes: 0,354, bem certinho, mais 0, aqui eu coloquei todas as casas que deu na minha resposta, 0,29. Então, somando isso aí, eu fiquei com 1, também certinho, 14,35. Isso significa que se eu tivesse pegado o capital de uma vez e multiplicado por isso aqui, ó,
teria dado a mesma coisa que ela fazia em partes. Se é 1, gente, é porque é 1 mais a taxa. É 1 mais i. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui, 1,1435, e subtrair 1. E isso vai me dar 0,1435. Andando duas aqui, eu entendo que essa taxa acumulada aí da transação que ela fez equivale a uma vez só, ela aplicar uma vez só a juros de 14,35% ao ano. Tá legal? Esqueci aqui do símbolo da porcentagem. Então é isso, gente. Obrigada aí. Se quiserem fazer alguma consideração, tamo junto. Beijão para todos e obrigada.